Meu namorado de 2 anos disse que nunca tivemos um relacionamento oficial depois de me trair com uma amiga em comum. Agora ele está magoado e me acusando de traição por sair com outros caras. Foram 2 anos. 2 anos de dormir na casa dele quase todo fim de semana. 2 anos passando Natal com a família dele. 2 anos ouvindo a mãe dele me chamar de nora. 2 anos em que ele dizia "eu te amo" antes de desligar o telefone. Mas aparentemente nunca foi oficial. Eu descobri a traição por acaso. Uma amiga em comum me mandou prints de conversas suspeitas entre ele e outra garota do nosso círculo. Quando confrontei, ele primeiro negou. Depois admitiu que aconteceu uma vez. Depois virou a culpa para mim, dizendo que estávamos numa fase distante. E então veio a frase que eu nunca vou esquecer. Mas tecnicamente a gente nunca definiu nada. Eu fiquei olhando para ele tentando entender se aquilo era real. Perguntei o que exatamente eram os 2 anos de exclusividade, as viagens, as fotos juntos, os planos de morar junto. Ele deu de ombros. Era algo sério, mas não oficial. Foi humilhante. Não só pela traição, mas por ele tentar apagar a história como se eu tivesse inventado um relacionamento inteiro. Eu terminei ali mesmo. Bloqueei. Chorei por semanas. Senti vergonha. Senti raiva de mim por ter permitido aquela zona cinzenta. Mas depois de um tempo comecei a sair de novo. Nada sério, só conhecer pessoas. Café aqui, jantar ali. Pela primeira vez em 2 anos, eu estava solteira de verdade. E foi aí que ele reapareceu. Mandou mensagem dizendo que estava arrependido. Que percebeu o quanto eu significava para ele. Que estava pronto para assumir de verdade. Eu respondi educadamente que já era tarde. Dias depois, ele viu fotos minhas em um bar com um rapaz. Não era nada demais, só uma saída. Ele me ligou furioso. Disse que eu estava sendo desrespeitosa. Que eu estava traindo os sentimentos dele. Que não esperava que eu fosse descer tão rápido. Eu ri. De nervoso primeiro. Depois de incredulidade pura. Perguntei se ele lembrava da própria lógica. Se nunca fomos oficiais, então eu nunca fui traída. E se eu nunca fui traída, então ele também não pode estar sendo agora. O silêncio do outro lado foi quase palpável. Ele tentou inverter de novo, dizendo que agora estava diferente, que agora ele estava comprometido. Eu perguntei quando exatamente eu tinha concordado com essa nova versão. A reviravolta veio quando a própria amiga com quem ele me traiu começou a sair com outra pessoa e deixou claro para todo mundo que ele sempre dizia que não gostava de rótulos. De repente a narrativa dele começou a ruir. Amigos em comum começaram a questionar. Alguns até me pediram desculpas por terem sugerido que eu estivesse exagerando no término. Hoje ele diz que eu o magoei profundamente. Que eu poderia ter esperado ele amadurecer. Mas eu passei 2 anos sendo tratada como namorada quando era conveniente. E como ninguém quando era conveniente também. Agora, pela primeira vez, eu sou oficialmente solteira. E ele finalmente está experimentando o que é não ter status nenhum na minha vida.